da correnteza, da certeza de um futuro melhor. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Mais um início de semana, né? Como sempre, todas as nossas segundas-feiras estão recheadas de novos conteúdos. E hoje a aula é de português, como você já sabe. Vamos continuar na unidade 7, tá? A partir da página 51 hoje. E o que nós iremos estudar? O grau do adjetivo. Continuaremos sobre o assunto do anúncio publicitário, use o que aprendeu e também um pouquinho do bloco de atividades da página 59 e 63. Então, vem comigo enriquecer o seu conhecimento. Vamos lá! Vamos lá, meus amores. Página 51, lápis e borracha na mão, porque no decorrer da nossa aula nós iremos realizar algumas atividades juntos. Então, quando eu me refiro ao grau do adjetivo, do que eu estou querendo dizer? Então, a gente aprendeu anteriormente que adjetivo são palavras o quê? Que caracterizam quem? O substantivo, não é mesmo? Então, nós estamos querendo dizer que aquele substantivo se refere ou a uma qualidade dele, ou a um aspecto, ou a um estado. Depende de qual é o meu substantivo mesmo, do que eu estou me referindo para poder caracterizá-lo. Então, vamos observar essa frase. Releia esta frase da propaganda do macarrão da Turma da Mônica. Prático, gostoso e divertido. Essas três características são de quem, meus amores? Do macarrão. Então, eu estou me referindo a quem? Ao macarrão, que é o substantivo. Muito bem. Essas três palavrinhas destacadas, portanto, são adjetivos, porque elas representam uma característica particular daquele macarrão do anúncio. Olha só. Então, em um anúncio publicitário, o uso dos adjetivos serve para intensificar as características do produto. O que isso faz? Faz com que chame a atenção do consumidor. Para ele o quê? Para ele comprar, né? Então, queridos, nós vamos juntar esses dois conhecimentos hoje. Falaremos então dos adjetivos e a sua importância e também do anúncio. O que o adjetivo, como eu disse, faz dentro de um anúncio, beleza? A palavra particulares refere-se a próprias, individuais, singulares. Quando eu digo você tem as suas particularidades, estou querendo dizer que você tem as suas coisas individuais, específicas, tá bom? Próprias. Então, observem essa tabelinha, ó. Foram colocados os slogans de alguns produtos. O que são slogans? Slogans são os adjetivos, né, que se referem àquele produto. Então, na coluna, temos ali a marca, o slogan e o adjetivo para caracterizar esse produto. Então, vamos ver o primeiro. Significa a marca Bayer. Vocês com certeza já devem ter visto essa propaganda que diz assim, o slogan da marca, para ficar na sua mente. Se é Bayer, é bom. Então, esse é o slogan. Quando você pensar assim, se é Bayer, é bom. Já vai ficar na sua mente. Qual é o adjetivo de Bayer? Bom, muito bem. Anota aí na sua apostila. Colgate. Sorriso saudável, sorriso Colgate. Qual que é a característica do sorriso? Saudável. Coloca ali no adjetivo. Pepsi. O sabor da nova geração. Então, qual é a característica ali do sabor? Nova. Coloca ali no adjetivo. E Sandal, aquela marca de protetor solar, né? O sol na medida certa. Qual que é o adjetivo? Certa. Beleza? Então, acrescenta aí na sua apostila. Então, dependendo da forma como se quer destacar uma característica, a gente utiliza, apresenta em 2 graus o substantivo, que são eles.
grau comparativo e grau superlativo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses dois. O que seria o grau comparativo do adjetivo? Acompanhe na sua página 52. O grau comparativo do adjetivo é aquele que é usado quando se comparam dois elementos entre si. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, ó. Observe os exemplos a seguir e ajude a construir o conceito do grau comparativo dos adjetivos, completando com os termos dos quadros. Então, olha lá. Temos duas pessoas ali bebendo, né? Uma parece que está tomando suco e a outra parece que está tomando um refrigerante. Temos ali três palavras: igualdade, superioridade e inferioridade. Então, vamos comparar esses dois elementos que eles estão tomando. Suco é tão gostoso quanto refrigerante. Quando eu digo que ele é tão gostoso quanto, significa o quê? Que eu estou colocando os dois em igualdade. Esse é tão bom quanto esse. Então, trata-se do grau comparativo de igualdade. Acrescenta ali. Quando eu estou dizendo que os dois são bons, são iguais, igualdade. Letra B. Suco é mais gostoso que refrigerante. Eu, professora Kelly, também acho. Trata-se, então, do grau comparativo de superioridade. Eu estou dizendo que o suco ele é melhor do que o refrigerante. Ele é superior. Portanto, vai se referir ao grau comparativo de superioridade. Letra C. Refrigerante é menos gostoso do que suco. Professora, mas não é a mesma coisa? Não, olha só, perceba que no anterior eu coloquei um para cima, né? Eu elevei ele. Na letra C eu coloquei o refrigerante para baixo. Eu quis dizer que ele é inferior. Portanto, trata-se do grau comparativo de inferioridade. Então, vocês percebam, igualdade, dois juntos, superior, um melhor, inferior, um menor, abaixo. Entenderam? Então, é possível perceber nesses três exemplos que houve uma comparação. Eu comparei dois elementos, o refrigerante e o suco. E essa comparação mostrou que essas bebidas foram consideradas, em um primeiro momento, igualmente gostosas. Em um segundo momento, o suco foi superior. E, por último, o refrigerante foi inferior ao suco. Certo, meus amores? Então, a partir de agora, quando a gente se referir ao grau, né, do adjetivo, nós vamos ter o comparativo, teremos o de superioridade e teremos também o de inferioridade. Beleza? Agora na página 53, meus amores, nós vamos falar agora sobre o grau superlativo do adjetivo. Então, quando eu me referi ao grau superlativo, nós vamos querer indicar uma característica de um modo muito intenso. O que é uma coisa muito intensa? Uma coisa muito forte. Eu vou dar um exemplo para vocês, olha só. Há duas possibilidades de usar o adjetivo dessa forma. Observe o seguinte slogan de uma marca de sorvetes. É gostoso e faz bem. Então, nós podemos utilizar o grau, né, superlativo de duas formas nessa frase. Com o auxílio de uma outra palavra, que é a palavra muito ou extremamente, excessivamente, né? É muito gostoso e faz bem. Perceba que ele não é só gostoso, ele é muito gostoso. Eu deixei ele mais intenso. Ou com o auxílio de uma nova terminação para esse adjetivo. Íssimo, érrimo, ílimo. Eu posso dizer então que ele é gostosíssimo e faz bem. Se eu digo ele é muito gostoso ou se eu digo que ele é gostosíssimo, o que eu fiz? Eu intensifiquei aquele adjetivo. Eu deixei ele mais atrativo ainda. E isso refere-se ao grau superlativo do adjetivo. Então,
Vamos colocar uma lista que eu trouxe para vocês ainda na página 53 de alguns adjetivos e suas formas intensificadas. Como que eu deixei eles mais atrativos, né? Por exemplo, alto, eu posso dizer muito alto, eu posso dizer ainda altíssimo. Amigo, eu posso dizer que ele é muito meu amigo. O que você vai achar se eu disser, ele é meu amigo? E se eu disser assim, ele é muito meu amigo? Perceba que a nossa aproximação é maior. Ele é muito meu amigo. Ou ele é amicíssimo daquela outra pessoa. Eles são o quê? Muito próximos. A palavra baixo, eu posso intensificar de que forma? Extremamente baixo. Se eu digo baixo, você pensa baixo. Se eu digo extremamente baixo, você pensa minúsculo, né? Baixíssimo. Belo, excessivamente belo, belíssimo. Cheio, eu posso dizer muito cheio, cheíssimo. Difícil, extremamente difícil, dificílimo, quase impossível, né? Magro, muito magro, macérrimo ou magríssimo. Próspero, muito próspero, prospérrimo. E veloz, extremamente veloz, velocíssimo. Então, as meninas estão dizendo ali embaixo, intensificando que aquela pergunta da prova ali está muito difícil. Que questão facílima ou a outra? Que questão dificílima? Uma achou muito fácil, a outra achou muito difícil, certo? Então, quando eu me refiro ao grau superlativo, significa que eu estou intensificando o meu adjetivo utilizando ou uma palavra ou uma terminação para caracterizar aquele adjetivo. Entenderam, meus amores? Então, o jogo rápido da página 54, pega o seu lápis aí que nós vamos fazer juntos. Então, o adjetivo, anota aí, é a classe gramatical que atribui o quê? Uma característica ao meu substantivo. E ela, além de flexionar o gênero em número, e o adjetivo varia também em grau. Então, anota aí também. O grau comparativo, como eu disse, é usado para comparar dois elementos entre si. E eles podem estar em igualdade, superioridade ou inferioridade. Número 4. Mas se o objetivo for apresentar um grau mais elevado, é possível fazer isso com uma outra palavra, né? Muito bonito ou muito amigo, né? Junto do adjetivo ou com o acréscimo de uma terminação. Amicíssimo, acrescentei ali, para formar o grau superlativo. Então, isso aqui é um resuminho do que a Pro acabou de explicar. Anota bem bonitinho no seu jogo rápido para você não se esquecer. Então, para a gente conhecer mais um pouquinho de outras formas do grau superlativo, lá no material de apoio, tá? Da página 54, vocês vão destacar as palavras e embaralhar elas para brincar um pouquinho também de jogo da memória, procurando os pares do adjetivo na forma superlativa correspondente. Então, brinca aí com a sua família, vai encontrando as palavrinhas que vêm antes, as terminações, para você ir se familiarizando com o grau superlativo. Tá joia? Agora, igual ou diferente? Quando eu digo a palavra agilíssimo e agilimo, são superlativos que se referem ao mesmo adjetivo, ok? Então, fica a dica aí também. Queridos, agora o jogo rápido abaixo nós também vamos realizar juntos. Faça uma pesquisa e apresente o grau superlativo dos adjetivos a seguir. Eu fui muito boazinha, né? Já trouxe para vocês essa daqui. Mas não pense que vai ficar assim, não. Já já eu vou dar uma tarefinha para você também, hein? Com o acréscimo de uma terminação. Então, o exemplo é a palavra triste, que foi utilizado tristíssimo. Íssimo é a terminação. Então, a palavra terrível, a terminação é terribilíssimo, com B, ok? Simples,
simplíssimo ou simplicíssimo. Também as duas estão corretas. Sensível, sensibilíssimo. Queridos, uma dica, não é só colocar íssimo no final. Vocês precisam se estudar essas palavras, percebam que algumas foi colocado o B ali para juntar com o final, ok? E sábio, olha como que fica, sapientíssimo. Por isso que você precisa estudar as palavras, né, as suas terminações, como que elas vão para o superlativo, para você não só acrescentar o íssimo lá e achar que está correto, beleza? A página 55, chega de moleza. Agora vocês vão formar frases com o grau de comparação que está indicando entre parênteses e conforme a ilustração daqui. Que tal se juntar aos seus colegas para realizar essa atividade? Seus colegas quem, Pro? Seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, a primeira, você vai usar o grau comparativo de superioridade para indicar uma frase nessa daqui. Letra B, você vai utilizar essa imagem e você vai fazer um grau comparativo de igualdade. Quero fotos dessas atividades. E a terceira, você vai colocar o grau comparativo de inferioridade. Então, baseiem-se nessas ilustrações e formem essas 3 frases, cada uma é diferente da outra. Uma igualdade, uma superioridade e uma inferioridade, não se esqueçam. E agora a gente vai retomar um pouquinho sobre o anúncio publicitário, já que a gente já estudou um pouquinho de gramática. Antes eu vou tomar uma aguinha aqui, que eu já estou falando, né? Toma sua aguinha também. Vamos lá. Então, como nós vimos, agora aperta o botão aí do anúncio. Volta para o anúncio. O anúncio publicitário é esse gênero textual usado para a gente persuadir. O que ele quer? Ele quer convencer o leitor de comprar aquele produto que ele está anunciando. Ou pode ser um serviço, pode ser comprar uma ideia, mas ele quer convencer as pessoas a fazer aquilo que está no anúncio, fazerem aquilo que está no anúncio. Então, o leitor desse gênero, ele é visto como um consumidor em potencial. O que é um consumidor em potencial? Uma pessoa com poder de compra, né? E para isso, para ele comprar esse produto, ele precisa estar convencido de que aquele produto é bom. Então, dessa forma, as empresas buscam, por meio de anúncios e formas de promover o produto ou a sua marca, com o intuito daquele público-alvo adquirir aquele produto anunciado. Então, conhecendo um pouquinho desse anúncio. Apesar de ter uma forma bastante flexível, o anúncio publicitário apresenta uma estrutura própria, que ajuda o leitor a identificá-lo. Então, o que precisa ter? Eu já falei um pouquinho, dei uma introdução na aula anterior. O que precisa ter no anúncio? Título, né? Uma frase curta que resume o texto. O texto com informações que podem desenvolver a ideia do título e ainda apontar características do produto. Uma imagem, que é um texto não verbal que chama a atenção, né? Auxilia no poder de persuasão. A identificação do produto, que pode ter aquilo que eu disse que é o logotipo ou o slogan. A marca, né, que é o desenho, o logotipo da empresa ou do anúncio, que é a representação gráfica, que caracteriza a marca, e o slogan, que é aquele que eu me referi a um momento anterior, que resume as características do produto anunciado. Então, naqueles 2 anúncios publicitários, a linguagem também é um fator muito importante, porque ela precisa ser como, meus amores? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e ainda uma linguagem muito criativa. Para isso, a linguagem nesse tipo de texto, então, precisa ter várias interpretações. A pessoa que lê aquilo, ela precisa compreender de uma forma rápida e clara. É legal ter rimas, ter ritmo. Isso faz com que a pessoa grave e fixe melhor aquilo que foi anunciado. Ela pode criar novas palavras, tá? Para usar naquele anúncio.
pode utilizar palavras estrangeiras, nós utilizamos várias palavras americanas, né, no inglês. Pode se ligar com outros textos, pode ter uma linguagem de humor, ser engraçada e pode ser simplesmente acessível e simples e direta, preocupada apenas em adequar ao meio de publicação. Então, usar os verbos de modo imperativo, ou seja, com uma ideia de que está dando conselho para a pessoa, indica que a pessoa vai ter mais confiança para comprar aquele produto. Quais são essas palavras? Compre, use, veja, faça. O que você está querendo fazer? Fazer com que a pessoa, né, de modo inconsciente, adquira e realize aquilo que você está querendo vender para ele, tá? Além disso, pode ter também uma linguagem apelativa, para convencer mesmo. Ele apela em todos os sentidos para a pessoa comprar aquele produto. Então, olha ali na página 57, esses elementos dentro de um produto. Então, é o sapólio da rádio. Qual é o título? Limpa e dá brilho sem riscar. Olha, esse daqui, e abaixo tem um pequeno texto. E aí, nesse texto, vai ter todas as características desse produto. A imagem do quê, queridos? De uma superfície de uma pia brilhando, impecável, querendo dizer o quê? Quem passou o sapólio ali, nossa, deixou a pia, ó, brilhando, maravilhosa. Percebam que as panelas também estão impecáveis, tá? Essa imagem traz muito sobre o produto. O slogan, qual é? Limpa e dá brilho sem riscar. E o logotipo, que é dá Bombril, tá bom? É importante vocês compreenderem todo esse texto. A hora que tiver um anúncio, eu vou pedir para vocês colocarem o que é cada coisa. Então, analisem bem essa página 57 e anotem aí tudo que eu fui colocando também. Tá? O que vocês vão fazer agora no caderno de vocês? Criar. Mão na massa. Crie um anúncio publicitário, agora é sua vez. Pense na aparência desse produto. Gente, eu quero produtos novos, tá? Nada de fazer aí Bombril, Coca-Cola, tudo que já tem. Eu quero o seu produto. E você vai tentar me vender esse produto seu. Vamos fazer esse combinado? Ótimo. Então, você vai criar esse produto. Você vai ver por que eu tenho que comprar o seu produto e eu não posso comprar o outro. Por que o seu é melhor? Lembra de colocar logotipo, o texto, a marca, as imagens do que esse produto faz e convencer a Pro de que eu preciso do seu produto. Combinado? Manda a sua foto para mim. Certo, meus amores? A página 58 também é tarefa. O anúncio você vai realizar no seu caderno. Página 58 na apostila mesmo. O que é para fazer? Para que o anúncio fique completo, é interessante e chamativo, ele tem que ter então isso. Título, logotipo, imagem e uma linguagem acessível. Não vai escrever um monte de coisa também, que a pessoa fica até cansada e não se interessa, tá? Coloca as principais características. Você pode utilizar os graus que nós estudamos do adjetivo, hein? Fica a dica aí. Une esses dois tipos de conhecimento que nós adquirimos hoje. E aqui você vai utilizar para fazer o seu rascunho. Então, na apostila não é 2, tá? Usa como rascunho e aí quando você falou, é essa a ideia, ficou perfeito. Você passa limpo no seu caderno e manda foto para mim, combinado? Ainda no finalzinho da página 58, meus amores, temos um é verdade. Vamos descobrir se é verdade? Então, no Brasil do século XX, quando surgiram as revistinhas ilustradas, os anúncios publicitários ganharam imagens e cores. Atualmente, né? Não é tão atrás do século XX, não é? É verdade. Foi a partir do início do século XX que quando o público foi tendo na sofisticação maior com relação aos seus anúncios. Então, o mundo ficou mais tecnológico, ganhou mais cores e diante das novas possibilidades, né, as revistas, o rádio e a televisão, os anúncios publicitários ganharam mais imagens e cores.
Então é verdade, anota essas informações aí embaixo da sua apostila, também embaixo do é verdade. Certo? Então agora na página 59 nós temos mais um anúncio para a gente ver juntos. O que vocês conseguem observar dentro dessa imagem? Fala para mim. Você andou muito para encontrar o seu verdadeiro amor. Vou ler o texto. Não é hora de agradecer seus pés por isso? Cara, a Havaianas é muito criativa sempre, né? Vocês percebam que é um coração, mas dá pra gente saber que é um chinelo? Então, ó, que bacana esse anúncio, eu amei. Considerando a estrutura e os elementos desse anúncio, responda às questões. Qual que é o título desse anúncio? Feliz Dia dos Namorados, ó. Lá embaixo temos o título, né? Está também aí na sua apostila. Então, anota aí, Feliz Dia dos Namorados. Qual que é a marca? A marca é as Havaianas. Anota aí. Espero que você esteja também com a sua apostila aberta, para que você não perca, tá? C. Qual é o produto que está sendo promovido? O produto é o quê? Um chinelo da marca Havaianas. Anota aí. Número 2, página 60. Calma o seu coração, nós já estamos terminando a aula. O segundo anúncio. Qual é a forma correta de agradecer os seus pés? Porque eles andaram tanto. Então, né, o anúncio quer nos insinuar que a forma correta é comprando um chinelo Havaiana para eles. Ele está agradecendo os seus pés, está trazendo conforto para os seus pés. E a número 3, porque no meio do texto publicitário há indicação de lugares, como a apresentação de endereço e de telefone. Então, abaixo da Havaiana ali, tem algumas indicações referente a lugares, certo? E esse anúncio quer dizer, está indicando que esses locais é aonde esse produto pode ser encontrado. Então, ele já está dando a letra. Quer comprar uma Havaiana? Vem aqui, aqui, aqui. Por isso que tem essas indicações de endereço e telefone de onde adquirir esse produto. Número 5. Observe esta frase. Os chinelos Copacabana são macios. Então, quando a gente diz que eles são macios, na letra A está pedindo assim: intensifique a característica apresentada, acrescentando uma palavra ou adjetivo macios. Então, eu disse que aqui é para vocês colocarem uma palavra junto a macios. Então, a frase poderia ficar assim: os chinelos Copacabana são muito macios. Eu estou intensificando o macios. Anota aí na sua apostila que depois você vai precisar desse conhecimento, hein? E na letra B, intensifique a característica apresentada com o adjetivo, uma terminação. Agora é uma terminação. Quando eu digo que ele é macio, os chinelos Havaianas são macicíssimos. Eu estou colocando uma terminação e ainda estou dizendo que os chinelos são muito macios. O número 6, eu sempre, queridos, dou um exemplo e depois peço para vocês realizarem, para vocês terem a base, ok? Vocês vão usar o grau comparativo do adjetivo, fazendo comparação entre as duas marcas que nós observamos. A primeira em igualdade, a segunda em superioridade e a terceira em inferioridade. Então, faça essa comparação, né? Utilizando essas duas marcas como referência, um de cada tipo. Certo? A página 61 também. Aqui já está o anúncio. Queridos, igualzinho nós acabamos de fazer juntos, tá? Ali na página 57 de vocês tem um exemplo. Então, vocês vão observar essa campanha publicitária e vão colocar ali aonde que é o texto, aonde que está a imagem, aonde que está a marca, onde está o slogan. Combinado? E a página 61 também é tarefa, continuação desse anúncio publicitário. Então, você vai observar bem e responder as páginas 61,
e 62 da sua apostila para a gente finalizar esse conteúdo de anúncio, beleza? Então, olha bem o anúncio e responda essas perguntas sobre esse anúncio publicitário. Tem todos os exemplos durante a nossa aula. Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho e dá uma olhadinha. E o desafio da 63, para não ficar muita coisa, eu já realizei, anota aí comigo. Estabeleça os seguintes graus comparativos entre a cenoura e a beterraba. Então, eu trouxe mais um exemplo para você conseguir realizar a tarefa da página anterior. Ó, igualdade. Então, eu dei 2 elementos, dei cenoura e beterraba. Eu quero deixá-las iguais, comparando numa frase. Então, eu posso dizer que a cenoura é tão nutritiva quanto a beterraba. Eu deixei elas em igualdade? Deixei. Se eu quiser dizer que uma é superior à outra, eu posso dizer, por exemplo, que a beterraba é mais gostosa que a cenoura. Eu coloquei a beterraba superior à cenoura? Eu coloquei. Inferioridade. Eu posso dizer que a cenoura é menos saborosa que a beterraba. Eu coloquei a cenoura abaixo da beterraba? Sim, eu coloquei. Então, mais um exemplo para sua memória ficar fresca com relação aos graus do substantivo comparativos. Beleza, meus amores? Linha de chegada, você vai preencher o que você aprendeu na aula de hoje. E eu fico por aqui com mais essa aula de português. Sei que foi bastante coisa, né? Uma aula bem extensa, mas cheia de conhecimento. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Realize todas as suas atividades agora, tanto a do caderno quanto as da apostila. E logo eu voltarei com as correções. Beijo no seu coração. Ótima semana para vocês. Muita saudade no coração. Tchau, tchau.